Boa noite, uma boa noite a todos. Boa noite, irmã Elza. Boa noite a Mari Barbosa. Mari Barbosa. Reverendo Marcelo está entrando agora. Deixa eu conectar aqui com ele. Boa noite, Reverendo Maurício. Boa Ô, noite, Marcelo, Reverendo Ivaldo. tudo bem? Bem, graças a Deus. Que bom. Como é que vai a E família, a saúde? a família está bem, saúde, graças a Deus. O Senhor tem nos preservado aí nesses dias de pandemia. Ok, muito bem, graças a Deus. Querido Reverendo, nós estamos aqui iniciando essa live. Eu, de antemão, já quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, a sua consideração por estar nos cedendo esse espaço, esse momento, para falarmos de um assunto tão importante. Nós fizemos um post e colocamos lá, falando sobre fé, igreja, racismo, e quando a nossa fé se deteriora em preconceito ou parcialidade racial. Então, nós vamos fazer o possível para tentarmos tratar desse assunto dentro do tempo previsto, que a live nos permite, entre 1 hora e 10. Até lá, vamos ver como é que fica ah, as suas colocações em termos de poder responder a todos também aqueles que nos assistem e acompanham o assunto que é tão importante. Querido, eu quero iniciar esse momento com a oração. Nós vamos orar, agradecendo a Deus. E logo depois eu quero deixar aqui como abertura dois textos da palavra de Deus. São pequenos, mas extremamente relevantes para esse momento. Então vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu conforto e consolo às nossas vidas nos momentos difíceis. Te agradecemos, Senhor, por esse momento tão precioso que estamos diante da tua presença para ouvirmos a tua voz em meio a esse assunto tão importante. Nas leituras que farei aqui de início de dois textos da tua palavra, que são extremamente relevantes para a vida da igreja, para a vida do teu povo. Obrigado pela vida do reverendo Maurício, pela sua família. Obrigado pela vida de todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Senhor, nos conduz para a glória do teu santo nome em tudo que falarmos, em tudo que ouvirmos, para a edificação da nossa alma e também para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, agradecendo por tudo. Amém. Amém. Querido reverendo, eu quero ler aqui rapidamente dois textos da palavra de Deus e logo depois eu quero fazer duas colocações. Apenas são duas palavras que eu peço que o amado colega guarde essas duas palavras para um final, nas suas considerações, responder, se for assim possível. Ok. Então, o primeiro texto aqui que nós estamos iniciando é o apóstolo Paulo escrevendo a Gálatas, no capítulo 3, e o versículo 28, onde ele diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O segundo texto está lá na carta de Tiago, no capítulo 2, nos versículos de 8 a 9, onde ele diz: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Isso é o que diz aqui a palavra do Senhor. Então, as duas palavras que eu falei, que eu estou pedindo que o reverendo guarde aí para o final nas suas considerações, com relação ao nosso tema, e claro, não deixando apenas enfatizado a questão aqui entre fé, igreja e racismo, a parte de racismo, mas certamente o reverendo irá discorrer sobre isso, né? E é o seguinte: basta
É a primeira palavra. E a segunda é: até quando? Então, reverendo, guarda essas duas palavras que iniciamos agora para suas considerações finais. E fique à vontade na sua apresentação para muitos que não conhecem e a outros que estão aí tendo a alegria de poder rever o reverendo Maurício, né, depois do seu tempo de missões fora do Brasil e agora de volta em meio a uma pandemia, enfrentando também esse processo. Mas fique à vontade, reverendo, somos todos ouvidos às suas palavras. Que Deus o abençoe. Amém. Graça, paz. Nós associamos a saúde. Claro que a Bíblia, ela, desde os seus primórdios, retrata. Sobretudo, nesses últimos dias, nós temos ouvido muitos comentários nas redes sociais a respeito dessa temática, pelo fato do falecimento, né, do George Floyd nos Estados Unidos. E aqui no Brasil nós também temos o nosso George Floyd. Não foi tão badalado, tão comentado, mas precisamente, acho que dia 14 de fevereiro de 2009, né, um jovem de 19 anos foi morto no Rio de Janeiro, Pedro Gonzaga, na verdade, esse é o nome dele, 19 anos, e foi morto por asfixia, onde um segurança do supermercado Extra, na zona oeste do Rio, deu o que nas artes marciais é chamada de mata-leão, e o sufocou de modo que ele veio a óbito. A diferença é que aqui no Brasil foi um segurança, mas o local também foi supermercado, nos Estados Unidos e Illinois também foi nas proximidades de um supermercado também, onde o policial Derek lá sufocou com o joelho um jovem de 46 anos, né? E por conta disso suscitou-se essa discussão, até porque esse ano nós vamos completar 57 anos da marcha de Washington, D.C., né, onde o reverendo Martin Luther King Jr. Proferiu o seu discurso que ficou mundialmente conhecido, I Have a Dream, eu tenho um sonho, e por ocasião do sepultamento do George Floyd, o reverendo, também ativista negro norte-americano, El Chapa, disse que junto com a família do Floyd, pretendem repetir, nós iremos voltar a Washington para fazer esse questionamento, até quando? E o basta que precisa ser dado nessa situação. Geralmente pergunta-se, há racismo na igreja? Na igreja existe racismo? Eu costumo responder que sim e que não. Sim, porque a igreja ela é composta de pessoas. E as pessoas que fazem parte da sociedade onde o racismo está presente, a transformação que o evangelho faz na vida do indivíduo, em alguns ela é de forma mais rápida, em outros demoram, é um processo mais lento, e nós bem sabemos que na igreja ainda há aquelas pessoas, o próprio Senhor Jesus advertiu a respeito disso, que mesmo estando entre nós, não são dos nossos. E por conta disso nós vamos encontrar. Quando nós falamos de racismo hoje e relacionando à fé, é preciso entender que o termo ele vem sendo estratificado ao longo do tempo e hoje, por exemplo, nós precisamos responder que tipo de racismo, porque existe o racismo estrutural e o racismo institucional. Ambos são maléficos, não são bíblicos. Categoricamente, nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas que o racismo ele é pecado. Não faz muito tempo, o pastor John Piper escreveu um livro, Racismo Cristão e a Bíblia, onde ele aborda na perspectiva escriturística que na nova natureza em Cristo não há espaço, como já foi lido hoje à noite aqui, Paulo falando aos Gálatas. Mas o fato é que aqui e ali nós vamos nos deparar com essas questões. Veja bem,
Historicamente, o racismo ele passa a ter essa nomenclatura idos de 1920, né? Então, a igreja é muito mais antiga do que isso. No contexto veterotestamentário e até neotestamentário, nós vamos encontrar escravos, mas o contexto escravocrata daquela época era diferente dos nossos dias. Não se dava por questão de cor, por questão de raça, mas sim os poderosos que venciam as guerras, então eles dominavam aquelas pessoas que eram subjugadas, passavam então a servi-los como um escravo. Mas isso não dependia da cor, tratava-se de poder mais ou poder menos, quem tinha o maior poder bélico. E isso nós vamos encontrar nas páginas das Sagradas Escrituras também, mas o fato de se contestar essa questão tem a ver com a interpretação errônea da Bíblia. Dois grandes pilares contribuíram para que desde idos de 1920 até os nossos dias, infelizmente, fosse disseminado nas sociedades mundiais essa questão do racismo. Uma delas tem a ver com uma errônea interpretação bíblica. Dois textos chaves, Gênesis capítulo 4, verso 18, o sinal de Caim, e Gênesis capítulo 9, 25 a 27, que é o sinal de Cainã, filho de Cã, Cainã que é neto de Noé, naquele fatídico episódio onde o patriarca, um homem de caráter ilibado, escolhido por Deus para ser representante daqueles que temiam ao Senhor por ocasião do dilúvio, que foi salvo com sua família, mas que exagerou no vinho e pecou contra Deus, e por conta disso levou seu filho Cã também a pecar, e Deus então estabelece o castigo, se aplicaria não apenas a Cã, mas, como é dito, a maldição recai sobre Cainã, levamos a entender que a descendência dele seria afetada também por causa da sua malignidade. Então, alguns teólogos europeus, especialmente britânicos e franceses, interpretando erroneamente esse texto, eles atribuem a servidão a essa maldição, que teria sido a cor negra colocada por Deus dele, e também geograficamente cometem uma falácia, porque a região que eles dizem que os descendentes de Cainã foram habitar, que seria o norte da África, não é bem isso que o texto sagrado diz. Então, essa interpretação errônea, ao longo dos anos, tem contribuído para justificar o racismo, para se justificar a escravidão. Teólogos usaram esse montante, por exemplo, para justificar o regime de segregação racial na África do Sul, que foi de 48 até 94, né? Nós conhecemos a história do Nelson Mandela, que foi um dos líderes presos ali. Então, nós vamos ter essa questão teológica, que é uma interpretação errônea, mas que alguns teólogos advogaram, infelizmente ainda advogam hoje. O outro aspecto é que nós vamos encontrar, por exemplo, homens como Diderot, aí estou falando do século XV para o século XVI, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, que vão, a partir da antropologia e da filosofia, advogar a existência de quatro homens: o homem europeu, o homem asiático, o homem americano e o homem africano. E são a partir desses conceitos, que são oriundos, na verdade, raça, a palavra raça, ela surge com a zoologia e botânica. É para categorizar, fazer o catálogo das espécies. Não era necessariamente pensando em seres humanos racionais como nós, mas é um termo que ele é oriundo da zoologia e da botânica. Então, por exemplo, nós vamos encontrar o conceito desses quatro homens, que vai advogar o poligenismo, que é uma heresia de que os negros não são descendentes de Adão e Eva. Na verdade, a poligenia vai advogar que todos os homens não descendem, como a Bíblia ensina, de Adão e Eva. Em Atos, nós vamos ver Paulo falando
de Ana, ou seja, a partir de Adão, a partir de Eva, né? Mas, infelizmente, então nós vamos ter evolucionismo e interpretações errôneas das escrituras sagradas por alguns teólogos que foram mais influenciados pela cultura do que pela escritura, e nós vamos nos deparar com essa realidade de que existem essas 4 categorias, e dentre elas nós iremos encontrar a justificativa para a existência do racismo. Isso aí nós percebemos interpretação errônea da Bíblia, também um equívoco dos filósofos e antropólogos dentro do evolucionismo, e nós vamos chegar num aspecto também literário. Por quê? Dentro da cultura, existem alguns aspectos que influenciam e que contribuem bastante, e muitas vezes até imperceptível. Como pastor, eu já tive, ao longo desses quase 24 anos, que aconselhar muitos casais. E hoje eu posso lhe dizer o seguinte: quando eu digo que na igreja bíblica, escriturística, não há racismo, é impossível ter. Porque a correta compreensão das escrituras nos leva a perceber que isso simplesmente é pecado, não existe na Bíblia. Mas, como nem todos têm a escritura como a sua regra única de fé e prática, né? Felizmente, nos nossos dias, com o advento do marxismo cultural, mas isso já é antigo, então a cultura influencia. Então, por exemplo, na cultura, o próprio vocabulário, se você pegar o dicionário Aurélio de português e for procurar lá as 2 terminologias, né? O que é preto? Sabe o que está escrito no Aurélio? Sujo, encardido, difícil, perigoso. Aí você procura o vocábulo negro, níger do grego. Em português ele vai dizer de cor preto, encardido, melancólico, funesto, lutoso e maldito. Daí que quando na nossa cultura querem falar de uma nuvem que simboliza problemas e dificuldade, ela não é amarela, ela não é branca, ela é nuvem negra. Então, quando se quer também dizer que a situação não está legal, que está difícil, que está quase impossível, então qual é o adjetivo que se usa? A coisa ficou preta. E isso é falado, na maioria das vezes, de uma forma até inconsciente. E uma vez eu estava conversando num grupo de pastores e alguém usou uma terminologia e eu falei assim, olha, na sociedade até é admissível que tais termos sejam usados, mas no meio cristão não convence, não, mas isso é só uma expressão idiomática, advogava a pessoa que usou, disse, é uma expressão idiomática, mas se você for procurar a origem dessa expressão idiomática, ela, em sua essência, em sua origem, ela é racista. Por quê? Porque até mesmo nas escolas dominical, e eu digo que isso de forma inconsciente, mas, por exemplo, há muitos professores de departamento infantil utilizam livros sem palavra. Aí você vai ver a cor vermelha para simbolizar o sangue, o amarelo para simbolizar a glória e tal. Mas quando chega na parte do coração, que era sujo, que era pecaminoso, o coração que desagradava a Deus, qual é a cor que o livro Sem Palavras representa? Eles até mudaram recentemente, graças a Deus por isso, né? Então, eu acredito que muitos professores e professoras, sem nenhuma intenção de serem racistas ou de querer agredir, mas a questão é de que quem é negro ou negra, quando ouve que o pecado é preto, que a nuvem é negra, que se tem um membro da família que não deu certo e que ele dá trabalho, é problemático, não cresceu na vida, ele não é a ovelha branca da família. Ele não é a ovelha amarela da família. Ele é a ovelha negra da família. Nos nossos discursos, quando nós queremos
fazer uma defesa do caráter ou da imagem, qual é a expressão que é usada? Você está querendo denegrir a minha imagem. E o que é denegrir? É só consultar o dicionário, nós vamos perceber que é tornar negro. Então, se o passado é ruim, é maléfico, ele é um passado negro. Ele não é vermelho, não é verde, não é amarelo. Então, essa influência cultural e literária que está na própria linguagem, isso adentra a própria igreja. Às vezes, até por falta de atenção ou do conhecimento, porque você pode pensar que está usando uma mera expressão idiomática. Mas a história mostra que essa expressão idiomática tem origem no racismo, consequentemente no pecado. Por exemplo, a seita dos mormons. Eles, quando chegaram no Brasil, eles precisaram mudar a doutrina deles, porque eles são um dos que mais advogam que o sinal que Deus colocou tanto em Caim como em Cainã foi a cor negra. Então chega no Brasil, um país miscigenado, e aí eles descobrem que não dá para usar o livro do Mormon como eles usam nos Estados Unidos da América. Porque o percentual, segundo os estudiosos, de miscigenação racial nos Estados Unidos é de 4%. Esse é o percentual de miscigenação. Mas aqui no Brasil, o percentual, segundo as últimas pesquisas, é de 21%. Então, é muito maior do que nos Estados Unidos da América, né? De modo que a gente percebe que mesmo a miscigenação cultural que nós temos de raça não nos ajuda tanto quanto poderia ajudar em termos de que nós tenhamos nos arraiais cristãos um teor mínimo. Quando a fé ela é deteriorada por preconceitos, né? Isso tem a ver quando nós não temos as escrituras como regra única de fé. E quando me pergunta assim, o senhor acredita que a igreja é racista? Eu disse, não. Há pessoas na igreja que são racistas. A igreja em si não é. Então, o racismo estrutural, institucional, na verdade, tem a ver com as instituições, elas se comportam ou tratam as pessoas que são para elas de uma raça diferente. Então, você percebe o tratamento que a polícia dá, o George Floyd é um exemplo claro disso, né? Você percebe, eu costumo dizer a alguns amigos assim, eu só vou no shopping bem vestido. Raramente você vai me encontrar de bermuda, de chinelo, de camiseta no shopping. Por quê? Porque o tratamento das lojas, dos lojistas, e aí isso também tem a ver com o racismo e com a discriminação de classe social, é que se você entrar de chinelo e de camiseta, ninguém nem vem lhe atender. Então, se você entrar de camisa, de gravata ou de terno, outra coisa. O segurança, ele fica andando atrás. Outro dia havia uma narração de um jogo da seleção brasileira e um certo narrador conhecido de uma certa televisão falou, ele é de cor. E o comentarista era nada mais, nada menos do que Edson Arantes do Nascimento, ou negro, cara. E ele virou na hora e perguntou de que cor. E aí, vamos trazer para o nosso contexto. Se estudou, se conseguiu vencer na vida, então é um negro de alma branca. Apesar de ser negra, ela é inteligente. Apesar de ser negra, ela é bonita. Então, isso é o tipo de coisa que a gente vai encontrar aqui e ali. E se me perguntarem assim, pastor, quando é que um crente pode descobrir se ele é realmente racista ou não? Porque não é politicamente correto dizer que é. Biblicamente é pecado, mas na minha experiência pastoral, já que a gente está tratando isso num contexto não apenas de sociedade, mas de igreja, um pai e uma mãe evangélica, eles vão descobrir de fato se eles são racistas ou não no dia que o filho ou a filha chegar e disser que quer namorar com uma pessoa de uma cor diferente da deles. Então, a minha experiência pastoral
tenho mostrado isso. E quando não me afeta diretamente, então não sou. Mas se vai me afetar diretamente, então se eu preciso parar para pensar de que cor vai ser os meus netinhos ou as minhas netinhas, e se o cabelo vai ser crespo ou se vai ser liso. Por exemplo, o meu cabelo nunca fez mal a ninguém, graças a Deus. Mas culturalmente, aos negros é atribuído que o cabelo é ruim. Eu morei 16 anos na ex-União Soviética, na Rússia, em ex-repúblicas. E eles são excessivamente racistas. A diferença é que na Europa, especialmente Rússia, Alemanha, Suécia, o racismo, ele é escancarado, ele é aberto. Eles não vão fazer de conta que não são. Então, se você chega, ele olha para você e pergunta, negro, o que você está fazendo aqui? Se chamar de negro. Às vezes, eles usam, há muitos jogadores de futebol sentem isso nos estádios, né? Porque são chamados de macaco e tal. E isso tem a ver com a poligenia, que a origem, segundo a evolução, não seria Adão e Eva ou um europeu, mas seriam os macacos. Então, eles vão falar abertamente, eu não gosto de você, eu não quero você aqui, eu não te atendo, não entre aqui, você não é bem-vindo. Ao passo que no Brasil a coisa é mais velada, eu diria na América Latina, ela é mais velada, né? Nós vamos encontrar várias definições de racismo e também de preconceito. A que eu mais gosto é que racismo é um conjunto de crença cujo elemento essencial é que existe diferença de raça, a cultura determina a superioridade de determinada raça sobre a outra. Já o preconceito é um conjunto de crenças e valores que é aprendido. Nelson Mandela dizia assim, ninguém nasce odiando. As pessoas aprendem a odiar. Então, basicamente, essa diferença é que o preconceito ele é aprendido, é ensinado. Né? Eu tive um amigo que foi estudar, pastor presbiteriano, ele foi estudar na África do Sul, na época do regime de segregação racial apartheid. E ele me falava que na igreja que ele estava congregando lá, então era uma igreja de brancos, ele era branco, esposa loira, os filhos loiros, mas a moça que trabalhava na casa dele era negra. E o filho dele era muito loiro, dos olhos azuis, e ficava um contraste quando ela colocava ele nas costas com aquele tecido chamado capulana, que as mulheres africanas usam para carregar, e muitos diziam, não, como que você deixa fazer isso? E porque reclamavam com ele, porque deixava ela levar o filho, reclamavam com ele, porque ele deixava ela sentar à mesa com eles para fazer as refeições e tal, e ela era funcionária, trabalhava na casa dele. E um certo dia ele contou uma história de que uma conferência havia um pregador muito conhecido, renomado, chamado Harold Sting, participou do avivamento entre os Zulus e tal, e em uma dessas grandes conferências, um rapaz negro ele foi convertido pela graça irresistível, né? Ele se arrependeu dos seus pecados e depois do sermão, então ele procurou o pastor e queria uma Bíblia e queria congregar na igreja. E no primeiro domingo que ele foi, não foi bem recebido na igreja. E aí o pastor conversou com ele, ele disse, olha, eu gosto muito de você, estou muito feliz na nova vida em Cristo que você está, mas não houve muita aceitação por parte da congregação, da sua presença aqui. E se eu insistir em você vindo, então eu vou ter problemas aqui e tal. Então eu vou te dar a Bíblia que você me pediu, vou orar por você e peço a você que ore também para que Deus te oriente e te direcione no que você deve fazer. E aí passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o rapaz era para voltar, para conversar com ele, e não voltou. E 6 meses depois, em uma outra cruzada evangelística, esse pastor então encontra com esse rapaz e o sauda e o cumprimenta e vê que ele está firme no Senhor, ainda tem a Bíblia
e ganhou de presente, mas o pastor não podia deixar de perguntar. Eu disse que você orasse e disse orientação a Deus sobre o que fazer e voltasse a conversar comigo. Eu fiquei esperando, e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você nunca mais voltou. O que foi que houve? Eu estou vendo que você continua na fé, graças a Deus. Ele disse, pastor, eu fiz o que o senhor mandou. Eu li a Bíblia, eu orei, eu busquei a Deus, eu até jejuei. E o que Deus me disse foi, meu filho, não fique triste se eles não te deixam você entrar lá. Porque eles pregam no meu nome, eles louvam no meu nome, e eu também não consigo entrar lá. E aquilo trouxe um impacto muito grande para a vida daquele pastor. Ele disse que a partir daquele dia ele mudou radicalmente a postura dele e ele passou a ser um dos pastores que mais contribuiu no meio protestante para o término do regime de segregação racial lá na África do Sul. Simonton é um missionário presbiteriano que veio para o Brasil. O período colonial, nós vamos encontrar nas histórias das missões brasileiras, não houve um foco específico para com os escravos. Há críticas entre os anglicanos, entre os metodistas, entre os batistas. Por exemplo, a primeira igreja batista de Salvador, nos seus primórdios, não se tem muito documento a respeito disso, mas um escravo se converteu e eles então compraram a liberdade desse escravo, porque o seu senhor dizia que se ele fosse à escola dominical, bateria nele até ele morrer. E para que isso não acontecesse, a igreja então comprou e deu a liberdade para ele. Qual é o nome dele? Ninguém sabe. Já foi um grande gesto de bondade e misericórdia ter comprado. Mas o fato de não haver registro nos anais, nas atas dessa igreja, do nome, isso retrata um pouco do tipo de tratamento que eles receberam. Então, é 13 de maio de 1888, a Lei Áurea no Brasil, Lei 3.553, assinada pela princesa Isabel, que na época apoiou cerca de 700 mil escravos que haviam no Brasil. Mas, uma coisa que a gente precisa entender, existe um livro, lamentavelmente ele ainda não foi traduzido para o português, pelo menos não é do meu conhecimento, mas a tradução dele seria mais ou menos assim, Brasil, a última fronteira dos confederados. Porque após a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, os sulistas, que eram escravocratas e racistas, perderam a guerra, graças a Deus. Então, onde foi que eles vieram se refugiar? Em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. E, consequentemente, o Brasil, que já tinha uma cultura escravocrata, né, da cultura canavieira, então, vieram muitos protestantes para cá, sulistas, e aqui eles puderam dar continuidade que eles não podiam mais nos Estados Unidos. Então, não há registro que Archibald Green Simonton fosse senhor de escravos, mas muitas vezes ele foi criticado por ir celebrar a ceia em Santa Bárbara do Oeste e não falar abertamente, porque Simonton ele era radicalmente contra a escravatura, mas não falar tão abertamente. Acho que a mesma crítica que alguns fazem à carta de Filemon, quando Paulo escreve para Filemon, e Paulo diz assim, manda tratar como um irmão, mas ele não dá uma exortação. Como que você, sendo crente, você ainda tem escravos em sua casa, isso não é coisa de crente e tal. Mas existe uma certa crítica em relação a isso, muito embora uma leitura acurada do texto mostra claramente que o apóstolo Paulo, de uma forma sutil, de uma forma educada, leva o cristão Filemon a entender esse texto de Gálatas, que em Cristo não tem judeu, não tem grego, não há escravo, não há livre, não há homem e não há mulher. Então, perceba, a nossa literatura ela está infestada de expressões idiomáticas preconceituosas e que muitas vezes é falado assim, é uma nuvem negra, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E a gente percebe, é a cultura ditando, influenciando mais
do que a escritura. A gente lê Castro Alves, nós vamos ler os poetas abolicionistas que lutaram e em suas obras, né, nós percebemos como eles entendiam isso. Porque a literatura de Joaquim Nabuco é um outro nome, José do Patrocínio também, nós vamos encontrar. E outro dia eu estava em uma determinada conferência missionária, cantaram uma música até bonita, que fala: e quando as nuvens negras se afastam e já vai longe, eu posso dizer obrigado, Senhor. E aí eu não cantei. E perceberam que estava do meu lado que eu não cantei. Eu disse: olha, eu acredito que não foi a intenção do autor ao compor essa música. A música é bela, o objetivo é de exaltar o nome do Senhor e trazer edificação, mas isso não minimiza o fato de que a origem literária porque por que não canta "e quando a nuvem branca", ou "enquanto a nuvem azul", ou "a nuvem cinza se afasta e já vai longe", né? Eu, particularmente, eu não faço a cavalo de batalha. Eu sou negro, casado com uma mulher branca, trabalhei como missionário durante 16 anos de um povo extremamente branco, e não tenho dificuldade nenhuma, porque hoje o racismo ele existe tanto de negros em relação a brancos, como existe de brancos em relação a negros. Hoje existe racismo de ambas as partes. Então eu aprendi a lidar com isso de forma tranquila e de forma bíblica. Mas uma das experiências missionárias, falando do contexto de igreja, mais difícil que eu tive que tratar na Rússia, porque aqui no Brasil existe estratificação. Então você tem negro, branco, loiro, ruivo, aí você tem moreno, aí você tem moreno jambo, você tem moreno claro, e isso é coisa de país miscigenado. Na Rússia não existe isso. Ou você é branco, loiro, dos olhos verdes, ou azul, ou você é negro. E aí, uma missionária de uma determinada missão brasileira, estava lá com um grupo de jovens, e ela saiu do Brasil sabendo que ela era morena clara. Ela não era branca, mas ela também não era negra. E quando ela fez essa colocação lá, ela foi chamada pelos russos de negra. E aí ela entrou em parafuso, porque ela sentiu o racismo, e ela disse: mas eu não sou. 20 anos de idade, a vida toda ouvindo que ela era morena clara. Eu falei: não, você não é branca. Para nós você é negra. E ela entrou em crise. E eu tive que tratar pastoralmente para que ela pudesse entender, porque foi um choque cultural para ela. E até ela perceber que essa estratificação, né? E como você é? Eu sou moreno. Mas, na verdade, você ou é amarelo, mameluco, ou você é branco, ou você é negro. Mas a miscigenação nos permite isso. Mas não vai acontecer na Alemanha, não vai acontecer na Rússia, nos países nórdicos, então não vai acontecer também. Então, esses traços que os missionários trouxeram também, no período colonial, vamos ver índios e negros sendo escravizados, sendo discriminados também por protestantes, das mais diferentes denominações. Isso no Nordeste do Brasil, no Sudeste brasileiro, especialmente aquela região ali de Santa Bárbara do Oeste, que passou a ser um reduto desses cristãos sulistas que vieram se refugiar no Brasil. Daí o título do livro ser Brasil, a última fronteira dos confederados, né? E eles vieram para cá com uma cultura escravocrata. Então, há um registro de que quando Simonton chegou em Santa Bárbara do Oeste, ele chegou acompanhado de um homem negro, mas ele não o chamava de escravo. Ele o chamava pelo nome e tratava como um funcionário, e que não era dele, mas foi alguém contratado porque ele pagou pelo serviço para ajudar com a mudança, com a bagagem e tudo mais. Mas há um bispo anglicano, Hillsborough, que ele fala abertamente, escreveu para a coroa da Inglaterra, que ele achava um absurdo a maneira como os cristãos ingleses
tratavam os negros e os índios aqui no Brasil. Então, nós temos uma herança quando nós falamos de fé, igreja e racismo, e nos perguntamos se a nossa fé ela é deteriorada por preconceitos, e ela o é quando nós deixamos de ter as escrituras sagradas como regra única de fé e prática, e nós permitimos que a cultura, porque a cultura vai dizer que, e eu vi isso de uma dona de loja que dá treinamento para funcionários de shopping, e quando você entra numa loja, então é preciso observar a roupa, o sapato, o penteado, a cor, porque isso vai determinar se é um cliente em potencial para gastar e comprar ou não. Moral da história, não perca tempo. Se entra alguém mal vestido e tal, não perca tempo forte daqueles clientes que têm dinheiro. E aí a aparência. Então, a igreja, ela sofre duplamente, porque tem algumas pessoas, a gente não pode dizer a igreja, mas pessoas que fazem parte da igreja, só que Paulo vai dizer, a igreja somos nós, não é a casa feita de teto e tijolos. Então, ainda que nós não possamos generalizar, por exemplo, de forma institucional, brancos e negros podem ser seminaristas, eles podem ir ao seminário, eles podem ser ordenados pastores. Então, não há empecilho para isso, né? A gente sabe que fora da igreja a dificuldade é bem maior, acesso a escolas e à universidade. Alguns ditos, eu diria que eles são mais do que interessantes, né? Por exemplo, mas está na cultura. E as pessoas que estão na igreja, elas vêm do mundo, como a gente costuma dizer, e são inseridos no contexto da igreja. Evidentemente que nós esperamos que a transformação que o Evangelho faz, de fato, mude a pessoa. Mas ela veio de um contexto social que diz um negro parado é suspeito e correndo é culpado. Parado, ele é suspeito. Não fez nada, está parado é suspeito. Mas correndo, ele já é culpado, né? E eu vi muito isso na faculdade, é piada, não esquenta não, pastor, isso é brincadeira, tá? Porque preto não erra, porque errar é humano. E o Papa Pio teve que escrever uma bula papal, e isso é disseminado há muito tempo atrás, de que índios e negros não possuíam alma, e por isso não podiam ser objetos da evangelização, que é um contrassenso, porque a igreja ela se esforçou ao máximo para batizá-los. Muitas vezes sem eles saberem o que estavam fazendo. Mas se você batiza, é porque você crê na existência da alma do indivíduo. Mas isso se propagou, isso se divulgou até hoje. Então, você escuta jargões, negro só vai à escola quando ele é trabalhador na construção da mesa. E se isso não é mudado, então isso fica, ainda que a nível de subconsciente. E a primeira oportunidade que você tiver para demonstrar, isso vai ser demonstrado, né? Isso vai ser demonstrado. Então, essa conjunção, interpretação errônea da Bíblia, por alguns teólogos europeus, e também essa falácia evolucionista que subdivide a espécie em 4 grupos. O Europeus albus, ele é engenhoso, inventivo, branco, sanguíneo, governado por leis. Esse é o europeu. A segunda classe, o homem americano, o Americans rubescos. Quem é ele? Satisfeito com sua condição, gostando de liberdade, pardo, irracível, governado pelos costumes. Terceiro grupo, que é o homem asiático, o asiático lúricos. Ele é avarento, amarelo, melancólico, governado pela opinião. E o quarto grupo, que é o homem africano, o afernígeno, ele é manhoso, preguiçoso, negligente, negro,
pneumático governado pela vontade arbitrária de seus donos. A filosofia e a ciência, junto com a interpretação errônea das escrituras, então fazem esse arcabouço para que ainda hoje, veja bem, o projeto Genoma e muitos outros estudos já provaram por A mais B que, primeiro, a Bíblia está correta quando diz de um só criou toda a raça humana, todo mundo veio de Adão e Eva. E segundo, é que biologicamente não existe diferença entre os seres humanos. Isso está comprovado cientificamente. Mas não faz tanto tempo assim que nós tivemos o arianismo na Segunda Guerra Mundial como sendo um fator preponderante para a Alemanha querer dominar o mundo. E essas pessoas da sociedade são pessoas que, pela evangelização e pela obra missionária, elas vêm para a igreja. E se não houver a transformação necessária que as Escrituras Sagradas fazem na vida de um homem, de uma mulher, então você pode estar em Cristo, mas ao invés de ter a sua vida, a sua orientação, seus preceitos guiados e orientados pela Escritura, você vai ter pela cultura. Então, perceba, Escritura e cultura vão ser guiados por uma delas. Se a palavra de Deus é regra única de fé e prática, então nós somos guiados e conduzidos pela cultura. Não há racismo na igreja, não há preconceito na igreja, porque você vai ver o racismo, você vai ver o preconceito. A pessoa pode ser de cor branca, mas se não tem uma condição social elevada, se não tem dinheiro de linguagem coloquial, se não tem grana, é que o texto de Tiago vai dizer assim, não coloca para sentar na frente quem é abastado, quem chega com um carrão e tal, que é uma outra questão que nós vamos ver. Agora, na minha opinião, essa questão que é raramente discutida, ela sofre bastante porque quem advoga essa questão de combater, via de regra, eles estão envolvidos com outros movimentos, ditos libertários e de minorias. Então, evidentemente, eu, por exemplo, eu não participo de nenhum movimento, porque até hoje eu não encontrei nenhum movimento que eu possa dizer que ele é biblicamente sadio. Porque quando você parte para essa questão de minorias, então há muitos grupos ditos que eles são minorias e advogando e lutando por direitos que as escrituras sagradas não lhes conferem, né? Então, quando eu encontro com uma pessoa, e eu já encontrei, né? Graças a Deus, eu hoje faço parte de um colegiado de pastores que me lembra muito a igreja de Antioquia, porque a partir do capítulo 7 da Bíblia, 5, você já vai ver a Bíblia falando de negro. A expressão push, no hebraico, é negro. Então, há muitos textos falando de negros na Bíblia e falando bem. E quando chega lá em Antioquia, você encontra em Atos capítulo 13, e o texto no original é descrito em termos de profetai, cai, didáscola, ou seja, havia profetas e mestres da liderança da igreja, e ele começa a descrever, né? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Simeão, com o sobrenome Níger, ou seja, negro, africano, segundo muitos eruditos e alguns pais da igreja, é o mesmo Simão Sinereu, que ajudou a carregar a cruz do Senhor na Via Dolorosa, pai de Rufus e de Alexandre, a quem Paulo vai dizer que a mãe de Rufus foi como mãe para ele também, em Romanos, capítulo 16. Aí vai dizer Lúcio de Cirene, Manaé, que é o Sócrates, que é o irmão de criação de Herodes, Petrarca de Saulo. Então, a cidade de Antioquia, ela poderia ser uma cidade brasileira, ela é uma cidade muito miscigenada. E a miscigenação étnica, cultural da cidade de Antioquia, da sociedade, se refletia na vida da igreja e sua própria liderança. Ou seja, só tinha um judeu no conselho da igreja, que era Paulo. Barnabé era grego, Lúcio de Cirene, né? Tinha Herodes, Manaém, que era o irmão de Herodes, o tetrarca romano, e tinha o Cinereu lá, o Simão, que era um
um africano e tal. Então, é uma igreja modelo. Então, trabalho numa liderança onde não existe o menor problema, a menor dificuldade com essa questão, mas conheço, ontem mesmo estava conversando com um pastor e que tinha dificuldade em um determinado estado do Brasil e a ponto dele ter de mudar de igreja, porque ele saiu daqui para lá, então, aí isso aí era nordestino, é outro tipo de preconceito, porque é nordestino, foi para o sul, mas além de ser nordestino, né, ou além de ser nordestino, é o que ele ouviu, não obstante ele ser nordestino, mas ele sendo de cor branca, mas a esposa dele de cor negra. Então, chegou um ponto que ficou insustentável o pastorado na igreja, porque ele chegou a ouvir o seguinte: pastor, nós queremos você. Ela não. E aí ele fala assim: então vocês não me querem também? Porque eu sou casado com ela. Deus abomina o divórcio. E eu não tenho a menor intenção ao ponto de mudar de estado para pastorear em outro lugar. Então, não é em todo lugar, não é em todo canto, mas seria ingenuidade afirmarmos que, em hipótese alguma, nos arraiais cristãos, no meio evangélico, aqui ou ali, você não vai encontrar. Seja o racismo institucional, eu penso que esse, entre os evangélicos, ele é bem menos, né? O institucional. Mas o estrutural, ele é mais presente. Ele é mais presente, porque tem mais a ver com a maneira com que as pessoas veem, com que as pessoas enxergam, né? Se você quer ter um professor de escola dominical, um diácono, um presbítero, ou um pastor, ou o presidente do presbitério, do sínodo, ou do Supremo Concílio, e uma vez conversando com alguns cristãos e falou assim: não, o pastor tem que ter presença de público. Eu, particularmente, eu tenho 24 anos de ministério, eu não sei o que significa isso, né? Eu imagino que presença de público deve ser aquela pose que o pastor dá quando alguém precisa fotografar ele e ele tá no púlpito, porque escrituristicamente não é nem para aparecer, né? Quem tem que aparecer é outro, quem tem que aparecer é Jesus, no sermão, na oração e tudo, é Jesus que tem que aparecer. Então, se tem uma presença que não é a de Cristo que está aparecendo no púlpito, isso é biblicamente questionável. Mas esse é um tema que a igreja ela enfrenta e não é de hoje. Não é de hoje. Desde o Brasil, colônia e... Você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Me permita aqui, nós temos 2 minutos nesse tempo, né? Eu gostaria de propor, não sei o seu tempo, da gente encerrar essa live e reiniciar para o senhor poder terminar suas colocações. Eu tenho aqui um trecho importante que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Okay. E a gente tratou da semana que estávamos marcando. Então, eu quero pedir, por favor, a todos aqueles que estão conectados conosco, que estão aí acompanhando a fala do reverendo Marcelo, e voltem de imediato, porque nós vamos encerrar essa aqui, que já está a 1 minuto, e não vai dar tempo o reverendo Marcelo expor as suas opiniões, as suas colocações com mais tranquilidade, né, para não correr, e as considerações também. Então, eu encerro aqui e já volto de imediato. E, por favor, todos aqueles que estão conectados conosco, voltem, porque nós temos aí um final extremamente importante, interessante para todos, tá bom? Então, reverendo, eu vou encerrar aqui, mas a gente volta de imediato, Okay. e aí a gente continua, tá bom? Okay. Ok.